Oração a toda hora. Momento devocional. Senhor meu Deus e meu Pai que está no céu, nós estamos na Tua gloriosa presença e queremos desfrutar de Sua bondosa misericórdia. Queremos te pedir, Senhor, que ousadamente o Senhor possa nos conceder, Senhor, essa oportunidade de ouvir Tua voz, de sentir o Teu agir na nossa vida, de receber Teus milagres, Senhor, Teus feitos, porque o Senhor é o único que pode e conhece nosso coração e sabes o quanto nós precisamos de Ti, nossos sentimentos. O Senhor conhece as dúvidas, as incertezas das pessoas que estão vivendo sem direção, sem graça, sem sabedoria, que estão angustiadas, que estão sem chão, Senhor. Mas o Senhor é poderoso para desfazer toda obra do mal e glorificar Teu santo nome. O Senhor é perfeito, o Senhor é tremendamente perfeito. E só tenho te agradecer, Senhor. Te pedir que todos meus amigos, todos meus irmãos, todos meus filhos e filhas, todos meus cunhados e cunhadas, sobrinhos, primos, todos, Senhor, meus vizinhos, possam estar debaixo e coberto com esta oração. Deus abençoa cada uma pessoa, Senhor, eu te peço, em nome de Jesus. Graças a Deus, estamos em mais um momento de oração, mais uma madrugada. Nosso tema do mês, como Jesus Cristo é mencionado nas cartas gerais do Novo Testamento. Hoje, dia 25, bendito seja o nome do Senhor, em 5 de novembro. Nosso subtema, o escritor aos Hebreus mostra Jesus, o grande autor da fé, onde a fé não tem como coexistir com o pecado. Todas as representações de Jesus nesta carta combatem o pecado. Luz não se mistura com trevas. Estes exemplos dos heróis da fé devem levar a persistir com paciência na luta que nos foi designada e olhar para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. A fé é a chave para o tesouro de Deus. É por isso que o inimigo tenta nos desviar da verdadeira fé. Ele não quer que experimentemos Deus como nosso doador de todas as boas dádivas. Em Hebreus 11, 6 diz: sem fé é impossível agradar a Deus, pois aquele que se aproxima precisa crer que Ele existe e que traz recompensa àqueles que o buscam. Por isso, acreditamos que é necessário ler constantemente as Escrituras, para que a nossa fé não enfraqueça, mas seja fortalecida, a fim de que, por meio dela, sejamos vitoriosos e realizemos as obras que glorificam ao nome de Deus. A análise de Romanos 10, 17 afirma que a fé vem por ouvir a mensagem e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Deus. Nós estamos, como nós prometemos, na quarta visão geral desta carta aos Hebreus, sendo ela uma das maiores cartas em temas. Não é maior em capítulos, mas é maior em temas, porque ela traz muitos temas dentro dela. E nós estamos aproveitando um pouquinho. Ontem nós demos a fé no sentido mais amplo, justamente para que nós pudéssemos entender a fé. A fé dos heróis da fé da Epístola aos Hebreus foi gerada por Jesus. Então, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. E a verdadeira fé consiste em não duvidar do que ainda não se vê. Ou seja, nós mostramos ontem
A fé que crê no impossível. A fé que é gerada por Deus. E hoje nós estaremos aproveitando para verificar a fé que não coexiste com o pecado. Aí tem a incredulidade, tem o ódio, tem a amargura, tem a inveja, tem um monte de coisas que nós não temos como a fé ficar bem se tiver pecado. Por isso que a Bíblia diz que se nós não perdoarmos, não seremos perdoados. E logo a nossa fé é vã. Se o casal briga, também a sua oração ela é prejudicada, diz a Bíblia. Por quê? Porque a fé não coaduna com pecado. Não existe fé com pecado. Existe incredulidade, né? Mas fé com pecado não existe. Nosso versículo de ouro diz: mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas, e eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo. Filipenses capítulo 3, verso 8. Paulo está falando de todo o seu tempo anterior à fé em Cristo. Ele exerceu a fé na lei, viveu pela lei, defendeu a lei, matou em nome da lei e zelou demais da lei. Depois ele vai descobrir que tudo isso não passava de esterco diante da fé no conhecimento de Jesus, de como Jesus veio tratar as coisas, de como Jesus é o cumprimento de toda a lei, de como Jesus veio nos absorver, nos tirar do pecado, nos libertar do pecado, né? Então, a coisa é muito mais gloriosa. Enquanto que a lei era um aio, era uma ponte, Jesus é a própria pessoa de Deus trabalhando conosco. Porque ele mesmo disse: eu estou no Pai e o Pai está em mim. Quem vê a mim, vê o Pai. E quem vê o Pai, vê a mim. Então, nós estamos com Jesus, estamos bem. E todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor ao nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Hebreus 11, 39 a 40. Você verifica aqui que esse é o término do capítulo 11 aos Hebreus. E fala que todos, quem foi este? Nós vamos já saber aqui, estes que não puderam ficar com a promessa total. A promessa não era só para eles. A promessa também incluía nós, nesse tempo presente. Nós, você que ouve e acompanha essas orações, você que adora a Deus comigo, você que glorifica o Senhor, você que passa alguns minutos da sua vida orando comigo ao Senhor e aprendendo essa palavra. Tenho certeza que Deus tem coisas grandes e firmes para você. A verdade inquestionável diz assim: os heróis da fé, segundo a Bíblia, são pessoas que demonstram fé genuína em Deus, especialmente conforme destacado no capítulo 11 de Hebreus. A lista inclui personagens como Abraão, como Abel, Enoque, Noé, Abraão, Sara, Moisés, Raabe, Davi, entre outros muitos, cujas vidas são exemplos de confiança nas promessas divinas, mesmo em meio às dificuldades. A dificuldade ela não é ligada ao pecado. A dificuldade nós vivemos por quê? Porque já o nosso corpo é concebido em pecado. Nossa estrutura é fraca. A nossa carne está viciada. O nosso espírito, por mais pronto para a guerra, mas a nossa carne cobiça. Ela quer as coisas da terra, ela convive com as coisas da terra, ela quer o desfrute. O próprio apóstolo Tiago, nós vamos aprender lá, quando estivermos na carta gerais dele, nós vamos ver que tem coisas tremendas que Tiago fala a respeito dessa questão entre o pecado, a fé e o amor a Deus, a dedicação a Deus. É uma coisa muito, muito séria que nós vamos aprender lá. Nosso destaque diz assim: portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperar inteiramente na graça de Deus, a graça que se ofereceu na revelação de Jesus Cristo. 1 Pedro 1,13.
Então, Pedro já dizia que nós devemos cingir o nosso lombo do entendimento. Cingir-se é aquela pessoa que se preparava para o trabalho, para a batalha. Então, nós precisamos nos cingir, sim, para sermos sóbrios e esperar inteiramente na graça de Deus. Não confiarmos em nós mesmos, na nossa sabedoria, nas nossas habilidades, nas nossas amizades, no dinheiro que tiver, na conta que você tiver, no todo o reino que você tem, nada disso. Você tem que cingir os lombos do teu entendimento, sendo sóbrio e esperando na graça que vem de Jesus. Só Ele pode nos salvar, só Ele pode nos libertar. A nossa leitura diz assim: pela fé, Abraão, sendo o chamado, obedeceu indo para um lugar que havia de receber por herança e saiu sem saber para onde ia. Pela fé, habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas, com Isaac e Jacó, herdeiros da promessa, morando com eles e esperando na promessa, porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Pela fé também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que o tinha prometido, pelo que também de esse já amortecido, descenderam tantos em multidão, como as estrelas do céu e como a areia numerável que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé sem ter recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo, abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque os que isto dizem claramente mostram que buscam uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela onde haviam saído, teriam oportunidade de tomar. Mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial. Pelo que também Deus se não envergonha deles e de os chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. E que mais direi? Faltar-me-ia o tempo para contar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel, dos profetas, os quais pela fé venceram o reino, praticaram justiça, alcançaram promessas, glória. Fecharam a boca dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram força, da batalha se esforçaram, puseram em fugida os seus exércitos estranhos, os mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos, uns foram torturados, não aceitando o seu livramento, para alcançarem uma melhor ressurreição, e outros experimentaram escárnio e açoite, até cadeias e prisões. Foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos ao fio da espada, andaram vestidos de peles de ovelha, de cabras, desamparados e aflitos e maltratados, dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes, e pelas covas e cavernas. Hebreus capítulo 11, verso 8 a 16, 32 a 38. Muita palavra de Deus, muita coisa tremenda, né? Você vê aqui um testemunho que essa epístola foi escrita com um tempo já bem adiantado, porque ela fala de alguns casos já vividos no tempo da perseguição. Pessoas que já foram mortas, mulheres que sofreram, se angustiaram. Assim como tem coisas aqui dentro que nós não temos narrado nem todas estão narradas no Velho Testamento e nem todas estão narradas no Novo Testamento, mas que aconteceram. E o apóstolo aqui, ele coloca essas escritas para que a gente saiba que aconteceu.
para que a gente que sofre, padece, é perseguido, se sente sozinho, se sente angustiado, pode até sentir uma certa depressão por causa das angústias, por causa das tristezas, a gente precisa entender que essas pessoas sofreram também, que padeceram, mas que elas foram firmes na fé e que nós devemos fazer o mesmo. O escritor das Epístolas aos Hebreus mostra Jesus, o grande autor da fé. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé, ele foi reconhecido como justo. Quando Deus aprovou as suas ofertas, quando Deus aprovou suas ofertas, embora esteja morto, por meio da fé, ainda fala. Ou seja, ele morreu, mas a fé dele continuou viva. Hebreus capítulo 11, verso 4. Por quê? Porque ela não fica ali. Deus vai levantar outro, e lá na frente você vai ver Enoque, né? Que ele se levanta na fé. Enos, que passa a adorar a Deus. Sete, que é uma pessoa que ama o Senhor. Então você vai ver que a fé, ela prossegue, ela sai e ela chega a alguém. Como Sete foi saber dessas coisas, a gente não sabe. Mas eu creio que o próprio Adão deve ter transmitido a fé de seu filho, a maneira como seu filho foi fiel a Deus e por essa causa pagou com a própria vida. Bendito seja o nome do Senhor. Caim e Abel representam dois tipos diferentes de pessoas na história da humanidade. Caim representa a religiosidade de uma fé morta, sem vida, e sujeita ao pecado da inveja de seu irmão Abel. Em Abel, a fé era verdadeira. O primeiro tipo é a pessoa não salva, que é Caim, e não renovada, que tenta, por seus próprios esforços, a façanha de tornar-se justo diante de Deus. E o segundo é um exemplo de pessoa que realmente crê e se aproxima de Deus, agora nós pelo sangue de Jesus, reconhecendo que necessitamos de um substituto. E é exatamente isso que agora acontece conosco. Não somos justificados por causa de nosso caráter e nossas boas ações, mas somente com base na obra redentora de Cristo, por meio da fé nessa obra. O nome Abel significa vento ou insignificância. Esse personagem reconheceu sua insignificância diante de Deus e que era um pecador necessitado de alguém que entregasse a vida em seu lugar. Não com essa clareza que nós temos hoje. Assim ele se apresentou a Deus da mesma forma como o publicano, que estava ciente do seu pecado e a indignidade. Já o fariseu, em contrapartida, orgulhava-se de suas proezas. O versículo acima continua dizendo que foi reconhecido como justo, no caso de Abel, né? Quando Deus aprovou as suas ofertas. Sobre o publicano, Jesus disse: eu digo que este homem, e não o outro, que é o fariseu, ou no caso Caim contra Abel, foi para a casa justificado diante de Deus, ou seja, tanto Abel como o publicano foram justificados. Que maravilha, né? Abel não morreu em vão. Abel morreu, mas morreu na inocência, morreu crendo que Deus podia perdoá-lo, que Deus poderia falar com ele, e Deus respondeu com fogo a sua oferta. Bendito seja o nome do Senhor. Seguir os passos de Caim significa desprezar os sacrifícios de Jesus e viver orgulhosamente como se não fosse necessário que Jesus tivesse morrido por nós. É muito sério aqueles que hoje não reconhecem o sacrifício de Jesus, aqueles que não aceitam o sangue de Jesus para a sua purificação, aqueles que acreditam em reencarnação. Quem acredita em reencarnação, esse destrói o sangue de Jesus. Porque o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. E se nós somos purificados de todo pecado, então não há perdição, mas há graça salvadora. Então não precisa eu reencarnar, morrer e reencarnar em nada, porque aquilo que tinha que pagar já foi apagado, os pecados foram apagados. Outro pecado de Caim era o ódio. Sabemos que Caim odiava seu irmão. Bendito seja Deus.
E, e a consequência de uma vida, isso aqui é uma consequência de uma vida não renovada, aparentemente muito religiosa, mas na qual o coração continua cheio de pecado. Por que se afirma muito religiosa? Porque ele foi sacrificar também. Ele também construiu um altar e foi sacrificar. É o que muitos fazem. Vão para a igreja. Eles também, às vezes, têm até santos na sua casa. Eles até colocam aquelas faixas de agradecimento aos seus santos quando eles vão passar no cortejo. Eles gastam dinheiro para comprar, fazer aquela comida, aquela festança para o seu santo. Mas no seu coração, daqui a pouco eles vão beber aquela cachaça, daqui a pouco eles vão sorrir na sua vida não favorável a Deus, porque vai ser favorável aquele vinho, aquele fumo, aquele sexo que fizeram, enfim. Talvez a gente veja muitas pessoas transformando o santo em profano justamente porque são religiosas. Elas não são santificadas, elas não são purificadas, elas não são convertidas, elas não se arrependeram dos seus pecados para não procurar praticá-los. Elas continuam debaixo do mesmo pecado. Diz o texto: quem quiser viver com Deus terá de sofrer perseguições. Assim era desde o início do mundo, continua sendo até hoje. Em 1 Pedro 1,13 diz assim: portanto, estejamos com a mente preparada, prontos para agir, estejamos alerta, ponham toda a esperança na graça que será dada a vocês quando Jesus Cristo for revelado. Isso está em 1 Pedro 1,13. De nós não vem nada de bom. Precisamos de Jesus o tempo todo para conseguirmos viver de forma correta diante de Deus. Quando o homem exercita a fé sem viver pecando, Deus o separa para si. Pela fé, Enoque foi arrebatado de modo que não experimentou a morte. E já não foi encontrado porque Deus o havia arrebatado. Pois antes de ser arrebatado, recebeu testemunho de que tinha fé. Hebreus capítulo 11, verso 5. A gente precisa lembrar disso e lembrar o seguinte: assim como Enoque foi transladado por não andar vivendo pecando, mas crendo em Deus, andando com Deus, obedecendo a voz de Deus, conseguia ouvir a voz de Deus, assim muitos no dia do arrebatamento que vão estar vivos vão também ser arrebatados. Porque Deus os considera justos não através de seus próprios caminhar, mas através do sacrifício do seu Filho. Porque aceitaram o sacrifício. Jesus disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Se eu não quiser viver oprimido, eu preciso buscar e aceitar o chamado de Jesus antes que seja tarde demais. Em Gênesis 5, 22, lemos o seguinte: depois que gerou Metusalém, Enoque andou com Deus 300 anos. Já pensou andar com Deus 300 anos? E o versículo 24 continua: Enoque andou com Deus e já não foi encontrado porque Deus o havia arrebatado. É prêmio, é vitória, é grandioso, é glorioso o que Deus faz com aqueles que confiam no seu nome. É maravilhoso quando uma pessoa começa a andar com Deus. É um milagre divino e um motivo de agradecimento. Mas trata-se quase de um milagre ainda maior quando a fé, após dezenas de milhares de anos da vida cristã, continua com o mesmo fervor pela causa de Cristo e a sua obra. Na Epístola aos Filipenses, por exemplo, lemos que Paulo, depois de 27 anos seguindo fielmente Jesus e tendo passado por várias decepções, incluindo até castigos físicos, continuava fascinado e dominado por Jesus. Todas as experiências que ele viveu poderiam tê-lo deixado magoado, ferido, machucado, desanimado, mas em Filipenses capítulo 3, verso 8, ele descreve:
Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo. O prêmio dele era Jesus. A glória dele era Jesus. A felicidade dele era Jesus. A certeza dele é Jesus. A esperança de Paulo era Jesus. A confiança de Paulo estava em Jesus. Não importava o que as pessoas fizessem contra ele. Ele amava Jesus. Quantos começaram a vida cristã com entusiasmo, mas em 3 meses ou 3 anos depois, todo entusiasmo já desapareceu. A fidelidade de Enoque, que permaneceu na fé por 300 anos, é exemplar. A recompensa para ele está em Hebreus capítulo 13, verso 7, que diz: observe bem o resultado da vida que tiveram e imitem a fé. Lembrai-vos dos vossos líderes que vos falaram a palavra de Deus, a fé das quais imitais, atentando para a sua maneira de viver. Quando a gente olha para alguém que anda pela fé, para alguém que procura viver a fé, a gente não deve estar olhando, eu não sei porquê, mas a gente tem o costume de olhar só para as pessoas erradas. A gente não consegue enxergar pessoas que procuram fazer a coisa certa. Por que será? A gente vê até hipócrita, porque no aniversário das pessoas, da esposa, do marido, dos filhos, da avó, da mãe, a gente coloca aquele discurso: você é uma pessoa maravilhosa, esplendorosa, querida, amável, amiga, companheira. Mas parece que aquilo tudo é mentira. É hipocrisia da nossa parte. A gente teria que ter vergonha, né? De ser um mau caráter no aniversário dos outros, falar palavras bonitas, se a gente não acredita nisso. Se a gente não acredita que as pessoas realmente podem ser boas. Boas não por si, mas por Deus na vida delas. Porque Deus as ama. E porque elas amam a Deus. Então elas têm o diferencial. Muitas delas, diferente da gente, são pessoas que largaram tudo para servir a Deus. Fora que nós vivemos num tempo onde servir a Deus é pecado para eles. Servir a Deus é vergonha. Onde servir a Deus é ser uma pessoa, né, como eles falam aí, uma pessoa indigna, uma pessoa que não vale nada, né? Uma pessoa odiosa, uma pessoa com discurso, né? Aquela conversa afiada e diabólica, discurso do ódio. Como é que eu posso exercer esse discurso do ódio, gente? Se eu estou orando todos os dias pelas pessoas, se eu estou anunciando Jesus para as pessoas, se tem um gasto, se eu tenho um desgaste, quando eu me dedico horas buscando a face do Senhor aqui, através da leitura, do conhecimento, porque não se faz um texto desse de uma hora para outra. Se faz um texto desse baseado na verdade, na leitura da palavra, no conhecimento, buscando outros parceiros, outras fontes, para que a gente entenda que aquilo é o correto falar. E isso aqui não se faz porque a gente tem ódio das pessoas. Isso não é discurso de ódio. Quando a gente não quer que uma pessoa viva o errado, não é discurso de ódio. Quando a gente não quer que a pessoa marche para o pecado, não é discurso de ódio. Quando a gente nomeia o que é pecado, não é discurso de ódio, gente. Se eu estou dizendo que está errado, segundo as Escrituras, eu não estou dizendo porque isso surgiu na minha cabeça. Eu estou dizendo porque as Escrituras, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ela destaca essa coisa como pecado. E se eu creio na Bíblia, eu tenho que absorver o que a palavra de Deus ensina. Claro que tem coisas na Bíblia que eu não posso praticar nunca, porque foram coisas que aconteceram naquele tempo, para aquela época, e eu não posso viver praticando. Mas eu posso praticar as outras coisas que são dadas a mim gratuitamente pelo Evangelho de Jesus Cristo, pelo poder de Deus.
A época que Enoque viveu não o favoreceu de forma alguma, pois o período que antecedeu o dilúvio levou o Senhor à seguinte conclusão: as pessoas não querem mais ser castigadas por meu espírito, só a maldade no coração delas. Capítulo 6 de Gênesis, versículo 3, ou seja, as pessoas elas resistiam ao Espírito Santo. O Espírito Santo falava, a gente não sabe quantas pessoas não recebem a voz do Espírito Santo por sonhos, por revelações, por visões, e não dão a mínima, não dão credibilidade. Talvez você que me ouve agora, você já deve ter ouvido várias vezes a voz de Deus, mas você não se deu conta que é Deus falando com você. Por isso que aqui diz que as pessoas não aceitavam o argumento do Espírito Santo. E o próprio Senhor Deus disse que o Espírito Santo não contenderia para sempre. Contender aqui quer dizer que o Espírito Santo ele exortava, ele cobrava, ele insistia com essas pessoas. Mas essas pessoas não ligavam para a voz do Espírito Santo. Será que eu e você estamos ligando? Será que eu e você estamos ouvindo a voz do Espírito Santo? Ou será que eu e você estamos jogando no vaso e puxando a descarga? Tenhamos cuidado com isso. O nome Enoque significa ensinar, admoestar. Assim, ele pode nos ensinar a permanecer mês a mês na vida cristã, mesmo que tudo e todos em nossa volta sejam mundanos. Ele pode nos ensinar a não retroceder no amor de Deus. Quem é este? O Espírito Santo. Mas avançar e permanecer naquilo que a palavra de Deus ensina. 2 Timóteo, capítulo 3, verso 14, diz: sem fé é impossível, ou melhor, não é Timóteo, não é? Hebreus 11. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. A chave para obter os tesouros divinos é a fé, bendito seja Deus. Essa fé, ela espera obter algo de Deus. Não faz sentido chegar ao Senhor e não esperar dele. Uma pessoa que duvida não obterá nada de Deus, diz Tiago, capítulo 1, verso 6 a 7. Todo o capítulo 11 de Hebreus fala disso. Recebiam e agiam pela fé. Satanás faz de tudo para roubar a nossa fé, já que ela é que leva nós a Deus, e Deus nos recompensa. Perder a fé não significa necessário parar de orar, de ir aos cultos ou de ler a Bíblia, mas fazer tudo isso sem esperar algo de Deus. Em 1 João capítulo 5, verso 10, lemos: quem não crê em Deus o faz mentiroso. Seus problemas aparecem e não tem solução. Suas experiências levam a pessoa a não acreditar que vale a pena crer. Não permita que isso tire a sua fé. A sua fé tem que ser depositada no Senhor. Crê como uma criança honra a Deus e ele se agrada disso. Ter fé é dizer: não sinto nada de seu poder, mas mesmo assim sei que ele me levará ao destino, que o destino é o céu. Que Deus te abençoe, meu amigo, meu irmão. Oremos ao Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, mais uma vez estamos diante de Ti, Senhor, nesta última oração da madrugada, Pai. Eu não sei que horas esta pessoa vai estar ouvindo esta oração, mas eu te peço de todo o meu coração que, se o Senhor quiser ser favorável a esta pessoa, e ela orar, e ela crer, e ela dizer amém, e ela tomar posse desta palavra, e se humilhar diante de Ti, se arrepender, e buscar a Tua face, e pedir perdão, Senhor, e pedir a Ti, Senhor, que ajude ela na sua fraqueza, que o Senhor possa abençoar esta vida, esta família,
esta criança, este jovem, este adolescente, esta irmã, este irmão, esta pessoa tão importante para ti, esta pessoa cuja alma depende de ti, cuja esperança depende de ti, essa pessoa que sem o Senhor, ela não é nada, como eu não sou nada. Sou pó e cinza, Senhor. Preciso do teu perdão, preciso de tua compaixão, preciso de tua misericórdia, preciso de tua graça, preciso do Senhor. Ah, meu Deus, se não for o Senhor, eu estaria perdido, derrotado. Eu seria uma pessoa fracassada. Eu seria uma pessoa doente, perturbada da cabeça. Eu não seria uma pessoa sadia, Senhor, esperançosa, animada, encorajada. Eu não estaria aqui, Senhor, neste horário, clamando a Ti. Eu estaria em outro lugar, ou talvez me divertindo de outra forma. Mas aqui, Senhor, eu tenho a alegria de estar diante de Ti. Ainda que eu seja um pecador, necessitado de Ti. Um pecador que sem o Senhor não sou nada. Se o Senhor não atentar para a minha oração e ouvir o meu clamor, se o Senhor não olhar para o sangue de Jesus Cristo, teu Filho, foi derramado por minha causa, o Senhor não conseguirá olhar muito tempo para mim, Senhor. Mas se o Senhor me perdoar, se o Senhor, através desta oração, perdoar esta pessoa que está me ouvindo, perdoar, livrar, limpar seu coração do ódio, da inveja, da amargura. Pai, nós temos o exemplo de Paulo, que foi tantas vezes batido, que foi tantas vezes humilhado, envergonhado, tratado, maltratado. Oh, meu Deus! Neste dia passado, eu ouvi alguém dizer que vale para mim não é a palavra de Paulo, é a palavra de Jesus. Essa pessoa queria dizer que Paulo não valia nada para ela, como se o Senhor não tivesse agido na vida de Paulo. É tão triste, Senhor, as pessoas quererem justificar seus pecados. Uma cervejinha, um vinho, Senhor. Ah, uma diversãozinha, um sexozinho. Não, isso não tem nada a ver. As pessoas, Senhor, transformam o Senhor em nada, ou em alguém que tem que suportar todas as suas baboseiras e ilicitudes, porque o Senhor é bom. Mas elas esquecem que o Senhor também é justo, que o Senhor também é puro, que o Senhor deseja que cada um de nós nos esforcemos, Senhor, para abandonar nossos erros, abandonar nossos pecados e suportar as dores, as dificuldades, os enfrentamentos, mas nos curvar a teus pés, Senhor, e absorver a tua vontade, a tua palavra no nosso coração e lavar a nossa mente com a palavra viva e eficaz que liberta, que o próprio Senhor Jesus, teu Filho, diz assim: e conhecereis a verdade, e ela vos libertará. Quando ele falou para os seus discípulos: vós já estáis limpo pela palavra que eu vos tenho falado. Então eu quero crer, Senhor, que essa palavra também está limpando o coração do meu amigo, da minha amiga, do meu irmão, dos meus filhos, Senhor, aqueles que ouvem esta oração, aqueles que participam deste momento, Senhor. Porque eu não posso forçar nenhum. Eles têm que viver a vida deles, aprender com acertos e erros deles, Senhor. O que eu posso fazer é o que eu faço. Eu busco a Ti em prol da vida deles. Porque eu não posso mais exercer o domínio ao ponto de dizer não faz isso ou não faça aquilo. Porque quando eu fiz para eles, muitas das vezes, foi como se fosse um castigo, foi como se eu estivesse odiando eles. Mas na verdade, Senhor, eu também precisava estar melhor do que eu já estava, Senhor. Mas que aquilo me agoniava, porque eu não queria ver meus filhos fracassar, Senhor. Eu não queria ver meus amigos fracassarem. Eu não queria ver as pessoas que estão na tua casa fracassarem, mas te amarem, te adorarem, se converterem, se regenerarem, Senhor, e abandonar os seus pecados, seus maus desejos, lutar contra os seus desejos, Senhor, e se tornar um instrumento diante de Ti. A vida é bonita, Senhor.
A vida é gloriosa, o Senhor fez tanta coisa linda nesta natureza. E eu me agrado por tudo isso, Senhor. Mas não me deixa ficar fascinado ao ponto de perder a estrutura da fé, a humildade e o arrependimento, Senhor, quando eu pecar contra Ti. Me perdoa, Senhor, e abençoa meu irmão, meu amigo, abençoa meu país, os estados, meu estado do Pará, meu município de Belém, meu bairro, Senhor, onde eu moro, o distrito aqui do Mosqueiro, Senhor, minha rua, aqui, Senhor, que meus amigos, meus vizinhos, meus cunhados, minhas cunhadas, todas as pessoas que ouvem esta oração, estão vivas ou que estão representando alguém, Senhor, que está vivo. Eu te peço que sejam abençoados, tocados, alimentados e alicerçados, em nome de Jesus.